Quando a gente tenta simplificar uma expressão, a primeira coisa que a gente pode imaginar é de achar um fator comum para ser colocado em evidência. Note que aqui eu tenho o A, aqui eu também tenho o A, aqui eu também tenho, só que nesse termo eu não tenho. Então, fator em evidência não tem jeito de ser feito para os 4 termos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto termo. Termos são valores que estão somados ou subtraídos. Não rolou. Segundo passo, depois que o fator comum falhou, é tentar agrupar de 2 em 2, de 3 em 3, assim por diante, o número de termos que tenha fator comum. Então você agrupa e tenta identificar fator comum. Então eu vou pegar esses dois e depois eu vou pegar esses dois. Desses dois primeiros, o que eu tenho que está em comum? O que está nos dois? Aqui eu tenho a quarta e aqui eu tenho a ao cubo. Sempre para colocar em evidência, você pega a potência que tem o menor expoente. Então, entre o a quarta e o a ao cubo, eu coloco a ao cubo em evidência. Divida o a quarta por a ao cubo. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai. 4 menos 3, 1. Então vai ficar a elevado a 1. A elevado a 1 você não escreve, deixa a. Mais, porque ali está numa soma, a ao cubo vezes b dividido por a ao cubo, o a ao cubo se cancela, sobra b. Agora, para esses dois aqui, ambos são negativos, então eu vou colocar o menos já para fora, como se o menos também estivesse em evidência. E entre os dois, o que eu tenho? B cubo e B à quarta, o de menor expoente, B ao cubo. Divida menos AB cubo dividido por menos B cubo. Menos com menos vai ficar mais, então o valor que vem aqui vem positivo. A vezes B cubo dividido por B cubo se cancela, sobra apenas o A. Menos B à quarta dividido por menos B cubo. Menos com menos, mais. B à quarta dividido por B ao cubo, conserva a base, subtrai. 4 menos 3, 1. B. Tudo isso está dividido por a quadrado menos b quadrado. E agora a vantagem, você tinha 4 termos ali em cima, agora você passou a ter 2 termos que estão numa subtração. E o mais legal, que nesses 2 termos você tem um fator comum. O A mais B está multiplicando tanto o primeiro quanto o segundo termos. Então, vou de novo pensar em fator comum sendo colocado em evidência. Coloco o A mais B em evidência. E aí eu tenho que sobrou, se eu pegar o primeiro termo inteiro, A cubo vezes A mais B e dividir pelo A mais B, simplifica A mais B com A mais B, sobra A ao cubo. Menos, porque ali está menos, com mais vai ficar menos. B ao cubo vezes A mais B dividido por A mais B, o A mais B se cancela, sobra apenas o B cubo. E isso estava dividido por A quadrado menos B quadrado. Isso aqui é um dos produtos notáveis que você tem que lembrar. Ela é a diferença de quadrados. Toda vez que você tem uma diferença entre quadrados, você pega os valores sem os quadrados. Os valores sem os quadrados são o A e o B. Você faz a soma vezes a diferença deles. Então, abrindo, A quadrado menos B quadrado vai ficar a soma, A mais B, vezes a diferença, A menos B.
Isso então é a diferença de quadrados. Vou anotar aqui. Diferença de quadrados. Está fazendo uma subtração entre quadrados. E aí, o que aconteceu? Em cima você tem um A mais B multiplicando, e embaixo você tem o mesmo A mais B multiplicando. Simplifica, ele dividido por ele mesmo vai dar 1. E aí você tem que A ao cubo menos B ao cubo está dividido pelo A menos B. E aí existe um produto notável, que é este aqui, é a diferença de cubos. Tenho que lembrar da expansão dessa diferença de cubos. Como ela se comporta? Esquece os cubos e pensa nos dois valores. Então, eu vou pegar o A menos o B, porque se ali está menos, a primeira operação que eu faço aqui é menos. E aí eu faço o quadrado do primeiro, então fica A quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, A vezes B, mais o quadrado do segundo, B quadrado. Esta é a expansão daquela diferença de cubos. O menos aqui se mantém aqui e troca o sinal aqui dentro. Se aqui fosse uma soma, aqui seria uma soma e aqui seria uma subtração. E isso tudo estava dividido pelo A menos B. Novamente eu tenho um mesmo valor multiplicando em cima e embaixo. O A menos B está em cima, embaixo simplifiquei. O que nos resta é A quadrado mais AB mais B quadrado, que é a alternativa B.